Todas as coisas boas eu não imaginara que o salão estaria tão escuro. Era o primeiro recital a que assistia na vida, embora já tivesse visto parte de um espetáculo de marionetes quando mamãe me levou para visitar a irmã dela, em Brenton. Cortinas pretas tinham sido penduradas nas janelas, e a única luz da sala vinha de 4 holofotes trazidos do sótão. Eles brilhavam com uma luz amarela na frente do palco, lançando claridade para cima e cobrindo os atores com uma luminosidade fantasmagórica. Fanny estava no palco, cantando as últimas estrofes de Tio Ed Inglede, piscando os olhos e fazendo trinados. Ela alcançou o sol final com um fá estridente, e a plateia aplaudiu educadamente. Ela sorriu e fez uma reverência tímida, sua faceirice um tanto prejudicada pela cortina em que se mexia, excitadamente com os cotovelos e objetos que pertenciam ao número seguinte. Enquanto Fanny saía do palco pela direita, Emmeline e Davi, vestindo togas, entravam pela esquerda. Traziam com eles 3 longas varinhas de metal e um lenço, que arrumaram rapidamente, formando uma tenda passável, embora um tanto torta. Eles se ajoelharam lá dentro, mantendo suas poses enquanto a plateia fazia silêncio. Uma voz veio do outro lado: senhoras e senhores, uma cena do livro dos números. Um murmúrio de aprovação. A voz: imaginem por favor, em tempos muito antigos, uma família acampada na encosta de uma montanha. Uma irmã e um irmão reunidos para discutir o casamento recente de seu irmão. Alguns aplausos. Então Emmeline falou, a voz carregada de presunção: mas, irmão, o que foi que Moisés fez? Ele tomou uma esposa, disse Davi, de um jeito meio engraçado. Mas ela não é uma de nós, disse Emmeline, olhando para a plateia. Não, disse Davi. Você tem razão, irmã. Porque ela é uma etíope. Emmeline sacudiu a cabeça, adotando uma expressão de preocupação exagerada. Ele se casou fora do clã. O que será dele? De repente, uma voz alta e clara vindo de trás da cortina, amplificada como se tivesse viajado pelo espaço, mas como se tivesse viajado por um pedaço de cartolina enrolado. Arão, Miriam. Emmeline fez sua melhor cara de atenção temerosa. Ah, que é Deus! Seu pai. Saiam daí e venham para o tabernáculo da congregação. Emmeline e Davi obedeceram, saindo debaixo da tenda e indo para a frente do palco. O brilho cintilante dos holofotes lançou um exército de sombras no pano atrás deles. Meus olhos tinham se ajustado à escuridão e eu consegui identificar certos membros da plateia pela forma dos seus corpos. Na primeira fila de damas lindamente vestidas, as bochechas caídas de Lady Clementine e o chapéu de plumas de Lady Violette. Umas 2 fileiras atrás, o major a esposa. Mais perto de onde eu estava, o Sr. Frederick, de cabeça erguida, pernas cruzadas, olhando atentamente para frente. Estudei o seu perfil. Ele parecia diferente. A luz cintilante dava ao seu rosto uma aparência cadavérica e aos olhos uma aparência de vidro. Seus olhos. Ele não estava usando óculos. Eu nunca o tinha visto sem eles. O senhor começou a proclamar sua sentença, e eu tornei a prestar atenção ao palco. Miriam e Arão. Vocês não têm medo de criticar o meu servo Moisés? Sentimos muito, pai, disse Emmeline. Só estávamos, chega. Minha ira foi acesa contra vocês. Houve um trovão, um tambor, eu acho, e a plateia levou um susto. Uma nuvem de fumaça saiu de trás da cortina, espalhando-se pelo palco. Lady Violette soltou uma exclamação e Davi disse, num cochicho teatral, está tudo bem, vovó. Isto faz parte do espetáculo. Todo mundo riu. Minha ira foi acesa contra vocês, a voz de Ana soou feroz, fazendo a plateia calar-se. Filha, ela disse, e Emmeline virou-se e fitou a nuvem de fumaça que se dissipava. Você está leprosa. Emmeline cobriu o rosto com as mãos. Não, ela gritou. Ela fez uma pose dramática, antes de se virar para a plateia para mostrar o seu estado. Um susto coletivo, eles tinham resolvido não usar máscara, optando por um punhado de geleia de morango com creme, espalhada no rosto, causando um efeito tenebroso. Aqueles safados, a senhora Townsend cochichou, indignada. Eles me disseram que queriam a geleia para passar nos bolinhos. Filho, disse Ana após a pausa dramática necessária você é culpado do mesmo pecado, entretanto, não consigo ficar zangado com você. Obrigado, pai, disse Davi, você nunca mais fará comentários sobre o seu irmão. Nunca mais, senhor. Então pode ir. Por favor,
Senhor, disse Davi, disfarçando um sorriso ao estender um braço na direção de Emeline. Eu imploro, cura minha irmã. A plateia ficou em silêncio, aguardando a resposta de Deus. Não, acho que não farei isso. Ela ficará 7 dias banida do acampamento. Só então tornará a ser recebida. Enquanto Emeline caía de joelhos e Davi pousava a mão em seu ombro, Ana entrou no palco pela esquerda. A plateia prendeu a respiração em uníssono. Ela estava inteiramente vestida com roupas masculinas, um terno, cartola, bengala, relógio na lapela, e, na ponta do nariz, os óculos do Sr. Frederick. Ela se dirigiu ao centro do palco, girando a bengala como um dandy. Sua voz, quando falou, era uma excelente imitação da voz do pai. Minha filha vai aprender que existe uma regra para meninas e outra para meninos. Ela respirou fundo, ajeitando o chapéu. Agir de outra forma e começar a descer a ladeira escorregadia que vai dar do voto feminino. A plateia se manteve num silêncio carregado de eletricidade, todos boquiabertos. Meus olhos buscaram o Sr. Frederick. Imóvel no seu assento. Ele estava rígido como um poste. Enquanto eu olhava, seus ombros começaram a tremer, e eu tive medo de que ele estivesse prestes a ter uma daquelas crises de raiva que Nancy mencionara. No palco, as crianças estavam imóveis, observando a plateia enquanto por ela eram observados. Ana era um modelo de compostura, com a inocência estampada no rosto. Por um momento, pareceu que o seu olhar tinha cruzado com o meu, e avistei a sombra de um sorriso em seus lábios. Não consegui evitar e sorri de volta, com medo, só parando quando Nancy olhou para o lado no escuro e me deu um beliscão. Ana, radiante, deu a mão a Emeline e a Davi, e os três foram até a frente do palco e se curvaram, agradecendo. Quando fizeram isto, uma gota de geleia e creme caiu do nariz de Emeline e pousou, com um chiado, num holofote próximo. Foi assim mesmo, uma voz esganiçada falou na plateia, lá de Clementine. Um sujeito que eu conhecia alguém na Índia que tinha lepra. O nariz dele caiu exatamente assim sobre sua tigela de babear. Foi demais para o Sr. Frederick. Ele olhou para Ana e começou a rir. Uma gargalhada como eu nunca tinha ouvido antes, contagiante por ser tão sincera. Os outros começaram a rir também, embora, como pude notar, Lady Violette não estivesse entre eles. Eu também não consegui deixar de rir, um riso de alívio. Até que Nancy murmurou, zangada, no meu ouvido, chega, senhorita. Pode vir me ajudar com a ceia. Eu ia perder o resto do recital, mas já tinha visto tudo o que queria. Quando saímos da sala e atravessamos o corredor, ouvi os aplausos, diminuindo, o recital prosseguindo. E me senti tomada de uma estranha energia. Depois de carregarmos a bandeja com a ceia preparada pela Sra. Townsend e as bandejas de chá para a sala de visitas, e de termos afofado as almofadas, o recital tinha terminado e os convidados começavam a chegar, de braços dados, em ordem de importância. Primeiro vieram Lady Violette e o Major Jonathan, depois Lord Ashbury e Lady Clementine, em seguida, o Sr. Frederick com Jemima e Fanny. As crianças Artford, eu imaginei, ainda estavam no andar de cima. Enquanto eles se acomodavam, Nancy ajeitou a bandeja de chá para que Lady Violette pudesse servir. Enquanto os convidados conversavam animadamente em volta dela, Lady Violette inclinou-se na direção da poltrona do Sr. Frederick e disse, com um sorriso seco, você mima demais aquelas crianças, Frederick. O Sr. Frederick apertou os lábios. Dava para perceber que esta crítica não era novidade. Com os olhos no chá que estava servindo, Lady Violette disse, você pode achar as travessuras deles divertidas agora, mas um dia vai se arrepender da sua indulgência. Você deixou que eles crescessem livremente, Ana em especial. Nada prejudica mais a beleza de uma moça do que a impertinência do intelecto. Depois de lançar sua injúria, Lady Violette endireitou o corpo, assumiu uma expressão de cordialidade e passou uma xícara para Lady Clementine. A conversa tinha se dirigido, como era de se prever, para o conflito na Europa e a possibilidade de que a Grã-Bretanha entrasse em guerra. Vai haver guerra. Sempre há, Lady Clementine disse, com naturalidade, aceitando a xícara e enterrando mais suas nádegas na poltrona favorita de Lady Violette. Sua voz subiu um tom. E vamos todos sofrer. Homens, mulheres e crianças. Os alemães não são civilizados como nós. Eles irão saquear o campo, assassinar as crianças em suas camas e escravizar as boas mulheres inglesas para que elas gerem pequenos alemães para eles. Tomem nota do que estou dizendo,
Pois, raramente me engano. Antes do fim do verão estaremos em guerra. Você está exagerando, Clementine, sentenciou Lady Violet. A guerra, se vier, não poderá ser tão ruim assim. Afinal de contas, estes são tempos modernos. Isso mesmo, Lord Bury retorquiu. Serão armamentos do século XX, algo muito diferente. Sem mencionar que não existe um único alemão que seja páreo para um inglês. Talvez, não fique bem dizer isto, disse Fanny, encarapetada numa ponta da chaise longue, sacudindo animadamente os cachos traço, mas eu torço para que haja guerra. Ela se virou depressa para Lady Clementine. Não que eu deseje todos esses saques e matanças, é claro, titia, nem a propagação da raça, eu não gostaria disso. Mas adoro ver os cavaleiros usando uniformes. Ela lançou um olhar furtivo na direção do Major Jonathan, depois retornou sua atenção para o grupo. Recebi hoje uma carta da minha amiga Margery. A senhora se lembra da Margery, não é, tia Clem? Lady Clementine tremelicou as pálpebras. Infelizmente. Uma garota tola com hábitos provincianos. Ela se inclinou para Lady Violet. Criada em Dublin, sabe? Católica irlandesa, nada menos. Eu olhei para Nancy, que estava oferecendo cubos de açúcar, e notei que suas costas enrijeceram. Ela percebeu e me lançou um olhar zangado. Bem, Fanny continuou o traço. Margery está passando as férias com a família na praia e disse que, quando se encontrou com a mãe na estação, os trens estavam abarrotados de reservistas voltando para os quartéis. É muito excitante tudo isso. Fanny, querida, Lady Violet disse traço. Eu acho de mau gosto desejar uma guerra simplesmente por excitação. Você não concorda, meu caro Jonathan? O major, parado ao lado da lareira apagada, endireitou o corpo. Embora eu não concorde com a motivação de Fanny, devo dizer que compartilho do sentimento dela. Eu, de minha parte, espero ir para a guerra. O continente todo se meteu numa encrenca infernal, perdoem-me a expressão forte, mamãe, Lady Clem, mas é verdade. Precisam que a velha Britânia vá até lá e dê um jeito nas coisas. Dê uma boa sacudidela naqueles alemães. Todos na sala aplaudiram, e Jemima agarrou o braço do major, fitando com um olhar de adoração, os olhos brilhando. O velho Lord Bury soprou animadamente o seu cachimbo. Um pouco de recreação, ele disse, recostando-se na cadeira. Nada como uma guerra para separar os homens dos meninos. O Sr. Frederick se mexeu na cadeira, aceitou o chá que Lady Violet ofereceu e começou a encher o cachimbo de fumo. E quanto a você, Frederick? Fanny perguntou timidamente. O que vai fazer se a guerra chegar? Você não vai parar de fabricar automóveis, vai? Seria uma pena se não houvesse mais esses belos carros só por causa de uma guerra, boba. Eu não gostaria de voltar a andar de carruagem. O Sr. Frederick, envergonhado com o flerte de Fanny, arrancou um pedacinho de fumo da perna da calça. Eu não me preocuparia com isso. Os automóveis são o veículo do futuro. Ele tapou o cachimbo e murmurou para si mesmo, Deus me livre que uma guerra possa causar inconveniências a damas desmioladas que não têm o que fazer. Nesse momento, a porta se abriu e Ana, Emmeline e Davi entraram na sala, ainda com os rostos afogueados de excitação. As meninas tinham tirado a fantasia e estavam vestidas com roupas iguais, vestidos brancos com gola marinheira. Ótimo espetáculo, cumprimentou-os Lord Bury. Não consegui ouvir uma só palavra, mas foi um ótimo espetáculo. Parabéns, crianças, Lady Violet disse. Mas, quem sabe, vocês deixam a vovó ajudar na seleção no ano que vem? E você, pai? Anna perguntou, com ansiedade. Você gostou da peça? O Sr. Frederick evitou o olhar da mãe. Vamos discutir as partes mais criativas mais tarde, certo? E quanto a você, Davi? A voz de Fanny soou acima das outras. Estávamos falando da guerra. Você vai se alistar se a Inglaterra entrar na guerra? Acho que seria um soldado, muito corajoso. Davi aceitou uma xícara de chá da mão de Lady Violet e se sentou. Eu não tinha pensado nisso. Ele franziu o nariz. Acho que sim. Dizem que é a única chance que um cara tem de viver uma grande aventura. Ele olhou para Anna com um brilho travesso nos olhos, percebendo a oportunidade de implicar com ela. Estritamente para rapazes, eu acho, Anna. Fanny caiu na gargalhada, fazendo tremer as pálpebras de Lady Clementine. Ah, Davi, que bobagem. Anna não iria querer ir para a guerra. Que ridículo. Eu ia querer, sim,
Anna disse impetuosamente. Mas, minha querida, Lady Violette disse, perplexa traço, você não teria roupas adequadas. Ela poderia usar calças e botas de montaria, disse Fanny. Ou um terno, sugeriu Emmeline. Como o que usou na peça, talvez sem o chapéu. O Sr. Frederick viu o olhar de censura da mãe e pigarreou. Embora o dilema de Anna em relação à indumentária dê margem a especulações, devo lembrar que isto não está em discussão. Nem ela nem Davi irão para a guerra. Meninas não lutam e Davi ainda não terminou seus estudos. Ele vai encontrar uma outra maneira de servir ao rei e ao seu país. Ele se virou para Davi. Depois que você se formar em Eton e tiver passado por Sandhurst, então será outra questão. Davi endureceu o rosto. Se eu terminar Eton e se eu for para Sandhurst? Fez-se silêncio na sala e alguém pigarreou. O Sr. Frederick bateu com a colher na xícara. Depois de uma pausa prolongada, ele disse, Davi está brincando. Não está, rapaz? O silêncio se prolongou. Hein? Davi piscou devagar os olhos e eu notei que seu queixo estava tremendo, bem de leve. Sim, ele disse finalmente. É claro que estou. Só estava tentando alegrar um pouco o ambiente, depois de toda essa conversa sobre guerra. Mas acho que não teve graça. Desculpe, vovô. Ele acenou com a cabeça para cada um, e eu notei que Anna apertou-lhe a mão. Lady Violette sorriu. Concordo inteiramente com você, Davi. Não, vamos mais falar de uma guerra que talvez não chegue nunca. Experimentem mais uma das deliciosas tarteletes da Sra. Townsend. Ela fez um sinal para Nancy, que tornou a passar a bandeja. Eles ficaram ali sentados por alguns momentos, mordiscando tarteletes, o relógio de navio em cima da lareira marcando o tempo até que alguém surgisse com outro assunto tão atraente quanto a guerra. Finalmente, Lady Clementine disse, esqueçam as batalhas. As doenças é que matam de verdade durante a guerra. Nos campos de batalha, é claro, terrenos férteis para todo tipo de peste estrangeira. Vocês vão ver, ela disse sinistramente. Quando a guerra chegar, ela vai trazer a varíola com ela. Se a guerra chegar, completou Davi. Lord Bury engoliu uma tartelete inteira. Um dos sujeitos lá do clube disse que vai haver um anúncio qualquer dia destes. Eu me sinto como uma criança na véspera do Natal, disse Fanny, estalando os dedos. Esperando amanhecer, louca para acordar e abrir os presentes. Eu não ficaria excitada demais, disse o major. Se a Inglaterra entrar na guerra, ela deverá terminar em uma questão de meses. No máximo até o Natal. Mesmo assim, disse Lady Clementine. Primeira coisa que vou fazer amanhã é escrever para Lord Clifford, informando-o das minhas preferências para o meu enterro. Sugiro que vocês façam o mesmo. Antes que seja tarde demais. Anna arregalou os olhos, fingindo estar ofendida. A senhora está querendo dizer que não confia em nós para organizar tudo da melhor maneira possível para a senhora, Lady Clementine. Ela sorriu docemente e segurou a mão da velha senhora. Eu ficaria honrada em providenciar o enterro que a senhora merece. Realmente, Lady Clementine bufou. Se você mesma não organiza essas coisas, você nunca sabe em que mãos a tarefa será confiada. Ela olhou de propósito para Fanny e fungou, fazendo tremer suas largas narinas. Além disso, eu sou muito exigente com esses eventos. Venho planejando-me há anos. É mesmo? Lady Violette perguntou, genuinamente interessada. Sim, Lady Clementine disse. Esta é uma das mais importantes cerimônias públicas da vida de uma pessoa, e a minha não vai ser nada menos que espetacular. Vou aguardar ansiosamente, Anna disse, secamente. É bom mesmo, Lady Clementine disse. Não se pode correr o risco de fazer feio hoje em dia. As pessoas não são tão complacentes quanto costumavam ser, e ninguém quer ser alvo de um necrológio mal feito. Eu achava que a senhora não aprovava resenhas de jornal, Lady Clementine, Anna disse, recebendo um olhar de advertência do pai. Via de regra, eu não aprovo, Lady Clementine disse. Ela apontou o dedo cheio de anéis para Anna, em seguida para Emmeline, depois para Fanny. Fora o casamento, o obituário é a única vez que o nome de uma dama deve aparecer no jornal. Ela revirou os olhos para cima. E Deus a ajude se o seu funeral for deturpado pela imprensa, porque ela não terá uma segunda chance na temporada seguinte. Depois do triunfo teatral, só faltava o jantar de gala para que a visita pudesse ser declarada um sucesso estrondoso.
Ele seria o clímax das atividades da semana. Uma última extravagância antes que os hóspedes partissem e o sossego voltasse a Riverton. Os convidados do jantar, inclusive, Lord Ashbury anunciou, Lord Ponsonby, um dos primos do rei, vinham até de Londres, e Nancy e eu, sob a supervisão atenta do Sr. Hamilton, tínhamos passado a tarde toda arrumando a mesa da sala de jantar. Pusemos a mesa para 20 pessoas, com Nancy anunciando cada item à medida que o ia colocando, uma colher de sopa, garfo e faca de peixe, 2 facas, 2 garfos grandes, 4 taças de vinho de cristal de tamanhos variados. O Sr. Hamilton ia nos acompanhando ao redor da mesa, com sua fita métrica e pano, para assegurar que cada lugar estivesse a 30 centímetros do outro, e que seu reflexo distorcido pudesse ser visto em cada colher. No centro da toalha de linho branco, nós espalhamos e arrumamos rosas cor-de-rosa ao redor de fruteiras de cristal cheias de frutas. Estes enfeites me agradavam, eram muito bonitos e combinavam perfeitamente com o melhor aparelho de jantar de Milady, um presente de casamento, Nancy disse, dos Churchill, nada menos. Nós posicionamos os cartões, escritos com a bela letra de Lady Violette, de acordo com seu cuidadoso planejamento dos lugares. A disposição dos lugares, Nancy disse, é extremamente importante. Realmente, segundo ela, o sucesso ou fracasso de um jantar dependia inteiramente da disposição dos convidados à volta da mesa. É evidente que a reputação de Lady Violette de anfitriã perfeita e não meramente boa vinha da sua habilidade, em primeiro lugar, de convidar as pessoas certas e, em segundo lugar, de dispô-las de forma prudente ao redor da mesa, misturando os engraçados inteligentes com os chatos, mais importantes. Sinto dizer que não assisti ao jantar de 1914, porque se limpar a sala de visitas era um privilégio, então servir a mesa era a mais alta das honrarias, e certamente muito acima do meu modesto lugar. Nesta ocasião, para a tristeza de Nancy, até a ela seria negado este prazer, porque Lord Ponsonby detestava criadas mulheres servindo à mesa. Nancy se consolou um pouco com a ordem do Sr. Hamilton de que ela serviria lá em cima, permanecendo escondida no vão da sala de jantar para receber os pratos que ele e Alfred retirassem, levando-os em seguida para a copa. Isto, Nancy raciocinou, iria ao menos garantir um acesso parcial às fofocas da festa. Ela ouviria o que estivessem dizendo, mesmo sem saber quem estava falando. Minha tarefa, o Sr. Hamilton disse, era posicionar-me no andar de baixo, ao lado da copa. Eu fiz isso, tentando não ligar para as insinuações de Alfred acerca da adequação desta parceria. Ele estava sempre fazendo piadas, elas eram bem intencionadas e os outros criados costumavam rir, mas eu não estava acostumada com tais brincadeiras, era sempre muito calada. Sentia-me intimidada quando voltavam as atenções para mim. Eu observava maravilhada enquanto um prato atrás do outro de comidas maravilhosas era despachado lá para cima, sopa de tartaruga, peixe, miúdos, codorna, aspargos, batatas, tortas de damasco, manjar branco, e desciam pratos sujos e travessas vazias. Enquanto lá em cima os convidados brilhavam, abaixo da sala de jantar, a Sra. Townsend fazia a cozinha apitar e soltar vapor como uma daquelas locomotivas novas que tinham começado a passar pela aldeia. Ela se movimentava pelas bancadas, deslocando seu corpanzil com uma rapidez extraordinária, avivando o fogo até o suor escorrer pelo rosto afogueado, apertando as mãos e criticando, num espetáculo bem ensaiado de falsa modéstia, a massa dourada e crocante de suas tortas. A única pessoa que parecia imune a toda aquela excitação era a pobre Katy, que tinha a infelicidade estampada no rosto. A primeira metade da noite ela passou descascando um número incontável de batatas, a segunda, esfregando um número incontável de panelas. Finalmente, quando os jarros de café, as jarras de creme e as bacias de açúcar cristalizado já tinham sido enviados para cima numa bandeja de prata, a Sra. Townsend tirou o avental, um sinal para o resto de nós de que o trabalho estava quase terminado. Ela o pendurou num gancho ao lado do fogão e enfiou de volta os fios grisalhos de cabelo que tinham se soltado no coque impressionante que usava no alto da cabeça. Katy. Ela chamou, enxugando a testa. Katy. Ela sacudiu a cabeça. Eu não sei. Essa garota está sempre debaixo dos meus pés, mas eu nunca consigo encontrá-la. Ela foi até a mesa, sentou-se e deu um suspiro. Katy apareceu na porta, segurando um pano molhado. Sim, Sra. Townsend. Katy, a Sra. Townsend calhou, apontando para o chão.
O que você está pensando, menina? Nada, senhora Townsend. Nada mesmo. Você está molhando tudo. A senhora Townsend sacudiu a cabeça e suspirou. Vá buscar um pano para enxugar isso. O senhor Hamilton vai torcer o seu pescoço se vir esta bagunça. Sim, senhora Townsend. E, quando terminar, você pode preparar um chocolate quente para nós. Katia voltou para a cozinha, quase, trombando com Alfred que descia a escada, todo exuberante. Opa, cuidado, Katia, você teve sorte de eu não ter tropeçado em você. Ele entrou, sorrindo, o rosto franco e ansioso como o de um bebê. Boa noite, senhoras. A senhora Townsend tirou os óculos. E então, Alfred? E então o quê, senhora Townsend? Ele disse, arregalando os olhos. Então? Ela estalou os dedos. Não nos deixe em suspense. Eu me sentei no meu lugar, tirando os sapatos e esticando os dedos. Alfred tinha 20 anos, magro, com belas mãos e uma voz simpática, e estava a serviço de Lord Lady Ashbury desde que começara a trabalhar. Acredito que a senhora Townsend tivesse um carinho especial por ele, embora ela nunca tenha dito nada a respeito e eu nunca tenha tido a ousadia de perguntar. Suspense? Alfred disse. Não sei do que a senhora está falando, senhora Townsend. Não sabe uma ova. Ela sacudiu a cabeça. Como foi tudo? Eles disseram alguma coisa que possa interessar-me. Ah, senhora Townsend, Alfred disse traço. Não posso dizer nada enquanto o senhor Hamilton me não descer. Não seria correto, seria? Escuta aqui, rapaz, a senhora Townsend disse traço. Eu só estou perguntando se os convidados de Lord e Lady Ashbury gostaram do jantar. O senhor Hamilton não vai se importar com isso, vai? Não sei dizer, senhora Townsend. Alfred piscou os olhos para mim, fazendo-me corar. Embora eu tenha realmente notado que Lord Ponsonby repetiu suas batatas. A senhora Townsend sorriu e balançou a cabeça. A senhora Davis, que cozinha para Lord e Lady Basingstoke, me disse que Lord Ponsonby gosta muito de batatas à la creme. Só gosta. Os outros tiveram sorte de lhe ter deixado um pouco para eles. A senhora Townsend bufou, mas seus olhos brilharam. Alfred, você não deve dizer uma coisa dessas. Se o senhor Hamilton ouvisse, se o senhor Hamilton ouvisse o quê? Nancy apareceu na porta e foi sentar-se, tirando a touca. Eu só estava dizendo à senhora Townsend o quanto as damas e os cavaleiros gostaram do jantar traço, disse Alfred. Nancy revirou os olhos. Eu nunca vi as travessas voltarem tão vazias. Grace pode confirmar isto. Eu assenti e ela continuou. Quem deve dizer isto é o senhor Hamilton, é claro, mas eu diria que a senhora se superou, senhora Townsend. A senhora Townsend alisou a blusa sobre o busto. Bem, cada um faz a sua parte, ela disse, vaidosa. Um barulho de louça atraiu a atenção para a porta. Katia estava chegando, segurando com força uma bandeja com xícaras. A cada passo que dava, o chocolate derramava por cima das xícaras, acumulando-se nos pires. Katia, Nancy disse quando a bandeja foi colocada com força em cima da mesa. Você fez uma bagunça. Olhe só o que ela fez, senhora Townsend. A senhora Townsend revirou os olhos. Às vezes eu acho que estou perdendo meu tempo com essa garota. Ah, senhora Townsend, Katia gemeu. Eu me esforço ao máximo, de verdade. Eu não tive intenção de, não teve intenção de que, Katia. O senhor Hamilton disse, descendo a escada e entrando na sala. O que foi que você fez agora? Nada, senhor Hamilton, eu só queria trazer o chocolate. E você trouxe, garota boba, a senhora Townsend disse. Agora volte e termine de lavar aquelas travessas. Vê se você não deixou a água esfriar. Ela sacudiu a cabeça quando Katia desapareceu no corredor, depois virou-se para o senhor Hamilton e sorriu. Bem, todos eles já foram, senhor Hamilton. Sim, senhora Townsend. Acabei de levar os últimos convidados, Lord e Lady Denise, até o carro. E a família? Ela perguntou. As damas foram dormir. Milord, o Major e o Sr. Frederick estão terminando seu vinho do Porto na sala de visitas e vão subir logo. O Sr. Hamilton descansou as mãos nas costas da cadeira e fez uma pausa, fitando o espaço como sempre fazia quando estava prestes a dar uma informação importante. O resto de nós ficou esperando. O Sr. Hamilton pigarreou. Vocês devem ficar orgulhosos. O jantar foi um grande sucesso e o patrão e a patroa estão muito contentes. Ele sorriu afetadamente. Na realidade,
O patrão deu sua permissão para nós abrirmos uma garrafa de champanhe. Um símbolo do seu apreço, ele disse. Todos aplaudimos, excitados, enquanto o Sr. Hamilton ia buscar uma garrafa na adega e Nancy pegava os copos. Fiquei sentada, bem quieta, com a esperança de me deixarem tomar um copo. Tudo isso era novidade para mim. Mamãe e eu nunca tínhamos tido motivos de comemoração. Quando chegou na última taça, o Sr. Hamilton olhou para mim por cima dos óculos. Sim, ele disse finalmente. Acho que até você pode tomar um pouco de champanhe esta noite, jovem Grace. Não é toda noite que o patrão recebe com tanta pompa. Eu aceitei a taça com gratidão enquanto o Sr. Hamilton erguia a dele. Um brinde, ele disse. A todos que moram e trabalham nesta casa. Uma vida longa é agradável para todos. Nós erguemos nossas taças e eu me recostei de volta na cadeira, bebendo champanhe e saboreando o gosto forte das bolhas nos meus lábios. Durante toda a minha longa vida, sempre que tive oportunidade de tomar champanhe, recordei aquela noite na sala dos empregados em Riverton. Havia aquela energia peculiar que acompanha um sucesso compartilhado, e o elogio de Lord Ashbury estava simbolizado naquelas bolhas de champanhe que explodiram sobre nós, deixando nossos rostos quentes e nossos corações alegres. Alfred sorriu para mim por cima da sua taça e eu sorri timidamente de volta. Fiquei escutando enquanto os outros rememoravam os eventos da noite em detalhes, os diamantes de Lady Denise, a visão moderna de Lord Acura a respeito do matrimônio, a queda de Lord Ponsonby por batatas à la creme. Um ruído estridente me tirou daquela contemplação. Os outros fizeram silêncio em volta da mesa. Nós nos entreolhamos, espantados, até que o Sr. Hamilton deu um pulo da cadeira. Ora! É o telefone, ele disse, e saiu rapidamente da sala. Lord Ashbury tinha um dos primeiros telefones domésticos da Inglaterra, um fato que causava grande orgulho a todos que trabalhavam na casa. O aparelho principal ficava guardado na saleta do Sr. Hamilton para que, nas ocasiões trepidantes em que tocasse, ele pudesse atender e transferir a ligação para o andar de cima. Apesar do sistema bem organizado, essas ocasiões eram raras, porque, infelizmente, poucos amigos de Lord e Lady Ashbury tinham telefone. Mesmo assim, o telefone era motivo de uma admiração quase religiosa, e empregados em visita eram sempre levados à saleta para que pudessem observar em primeira mão o objeto sagrado e, forçosamente, apreciar a superioridade da família que morava em Riverton. Então, não é de espantar que o telefone nos tenha deixado mudos. O fato de ser tão tarde transformou a surpresa em apreensão. Nós ficamos ali, sentados, imóveis, com os ouvidos atentos, prendendo a respiração. Alô? O Sr. Hamilton disse. Residência de Lord Ashbury. Katia apareceu na sala. Eu acabei de ouvir um barulho engraçado. Vocês estão todos tomando champanhe. SHHH. Todos responderam ao mesmo tempo. Katia sentou-se e começou a roer as unhas. Na saleta, nós ouvimos o Sr. Hamilton dizer, sim, aqui é a casa de Lord Ashbury. Major Artford. Sim, o Major Artford está aqui visitando os pais. Sim, senhor, agora mesmo. Quem eu digo que quer falar? Um momento, Capitão Brown, eu vou passar a ligação. A senhora Townsend murmurou, e alguém para o Major. E voltamos a escutar. De onde eu estava sentada, podia avistar o perfil do Sr. Hamilton pela porta aberta, pescoço duro, lábios caídos. Alô, senhor, o Sr. Hamilton disse. Sinto muito interromper a sua noite, senhor, mas é telefone para o Major. É o Capitão Brown, ligando de Londres, senhor. O Sr. Hamilton ficou calado, mas permaneceu no telefone. Ele tinha o hábito de segurar o fone por um momento, para ter certeza de que a pessoa tinha atendido e de que a ligação não caíra. Enquanto ele esperava, ouvindo, eu vi que apertou o aparelho com força, seu corpo ficou tenso e sua respiração mais acelerada. Ele desligou silenciosa e cuidadosamente, e endireitou o paletó. Voltou devagar para o seu lugar na cabeceira da mesa e ficou ali de pé, segurando as costas da cadeira. Ele olhou em volta da mesa, para cada um de nós. Finalmente, com ar grave, ele disse, nossos piores temores se confirmaram. Desde as 11 horas desta noite que a Grã-Bretanha está em guerra. Que Deus nos proteja a todos. Eu estou chorando. Depois de todos estes anos comecei a chorar por eles. Lágrimas quentes escorrem dos meus olhos, acompanhando as rugas do meu rosto, até o ar secá-las, grudando-as na minha pele. Sylvia está aqui comigo de novo.
Ela trouxe um lenço de papel e enxuga meu rosto, animadamente. Para ela, estas lágrimas são apenas uma questão de encanamento defeituoso. Mais um sinal inevitável, inofensivo, da minha velhice. Ela não sabe que eu choro pela mudança dos tempos. Que assim como releio os meus livros favoritos e uma parte de mim torce por um final diferente, eu alimento a esperança impossível de que a guerra não venha nunca. Que desta vez, de algum modo, ela irá deixar-nos em paz.